Olá, sejam muito bem-vindos a este canal que é um verdadeiro caldeirão de temas e assuntos diversos. Aqui eu falo sobre temas e assuntos que eu acho que são importantes para nós, não somente como cidadãos brasileiros, mas cidadãos de um planetinha chamado Terra. E hoje nós vamos dar como se fosse uma continuidade aí ao vídeo anterior. No vídeo anterior nós falamos que no primeiro semestre, que foi de janeiro a setembro, então no primeiro semestre, de 2020, a taxa de homicídio aumentou aqui no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre a resolução desses crimes. Como esses crimes violentos eles são solucionados? Qual a taxa de eficácia na resolução dos crimes? Tá certo? Vem comigo que eu vou te contar depois da vinheta. O Instituto Sou da Paz, ele liberou ano passado os dados de uma pesquisa, de um levantamento que ele fez sobre a resolução de crimes violentos. O que são crimes violentos? Crimes de morte, como nós já vimos, feminicídios, homicídios, lesões corporais que acabam vitimando a uma pessoa. E eles informaram que 7 de cada 10 assassinatos, eles não são solucionados. Ou seja, de sete de cada 10 famílias que tem um ente querido, 7 ficam sem resposta, sem saber quem foi que matou aquela pessoa, por que matou e principalmente não vê o assassino daquela pessoa respondendo pelo seu crime, o que é muito triste. Essa é a realidade de 11 estados do Brasil, onde 70% dos casos eles não são solucionados. E como eu disse, é o que faz com que assassinos eles fiquem impunes, andando pela rua, como se não tivesse feito nada demais, na verdade, como se não tivesse matado uma pessoa, não tivesse cometido um crime hediondo. Uma das poucas exceções dessa lista é o Distrito Federal, onde 92% dos crimes eles são solucionados. E quando eu vi isso, eu disse, nossa, o Distrito Federal, que surpresa, eu esperava qualquer outro lugar do país, vamos dizer assim, já que o Distrito Federal, teoricamente, não é um estado. Mas eu esperava que outro lugar do país tivesse essa taxa, não o Distrito Federal, já que de lá a gente sabe que as coisas, não sabe muita coisa boa, né? Os políticos vivem tudo lá, enfim. Mas não vamos falar sobre isso agora, vamos focar no assunto. Foca. Então, existem alguns diferenciais pelos quais a Polícia do Distrito Federal ela consegue resolver ter uma taxa muito maior do que muitos estados brasileiros na resolução de crimes. E um desses fatos é que eles chegam muito rápido à cena do crime. E isso é bom por quê? Porque quanto mais rápido a polícia chega, a polícia científica chega para colher ali os dados do local, pegar provas, pegar coisas que podem servir de provas ou de auxílio na investigação, é melhor, porque nós sabemos que com o passar do tempo, quanto mais tempo eles demoram a chegar, essas provas elas podem se deteriorar, elas podem se perder, e assim a resolução do crime, do assassinato acaba sendo muito mais difícil. O Instituto Sou da Paz ele conseguiu fazer esse levantamento com dados públicos que deveriam ser de fácil acesso a qualquer cidadão, como eu e você, ir lá e pesquisar e saber como é que está andando aí a resolução dos assassinatos no Brasil. Esses dados eles deveriam ser distribuídos aí pelos ministérios públicos e pelos tribunais de justiça. Mas conseguir esses dados não é uma coisa muito fácil, porque no Brasil, infelizmente, nós temos uma coisa muito séria, um problema muito sério chamado burocracia em tudo, né? Em tudo é complicado. Então, a Polícia Civil, o Ministério Público e o Judiciário, eles não conversam muito entre si. Esses dados, eles não são compartilhados e uma estudiosa desse assunto diz que muitas vezes eles dizem que é segredo, que está correndo em segredo de justiça, Enfim, eles não conseguem conversar e você não consegue os dados exatos dos 3 órgãos, né? Você tem que ir a cada órgão e aí fazer juntar as informações para que essa pesquisa, eles tiveram, né, no caso, que juntar esses dados da Polícia Civil, do Ministério Público, do Judiciário, para que eles pudessem fazer essa
pesquisa e tivessem esse levantamento. Então, dos 26 estados do Brasil, mais o Distrito Federal, apenas 11 estados enviaram todos os dados corretos. Tudo que foi pedido foi enviado. Então, os estados que mandaram os dados corretos são Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal. Então, esses 11 estados, eles mandaram todas as informações que foram pedidas para que essa pesquisa ela pudesse ser realizada. 10 estados mandaram dados incompletos, como, por exemplo, a falta da data onde o crime, a falta da data ai, gente, tá difícil. A falta da data da execução do crime, ou seja, não sabiam que data aquela pessoa morreu, em que data ela foi assassinada. Então, esse dado ele não foi. Então, 10 estados mandaram dados incompletos da pesquisa, que são Pará, Roraima, Ceará, que nós vimos que em 2020 foi um dos grandes responsáveis pelo aumento da taxa de homicídios, né? Porque só o Ceará aumentou em 84% o número de homicídios. Quer saber mais sobre isso? Assiste o vídeo anterior. Piauí, Alagoas, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. Esses foram os estados que mandaram os dados da pesquisa, mas mandaram incompleto. Não tinha data na qual ocorreu o assassinato, não tinha nomes, enfim, uma total bagaceira. E 6 estados eles não mandaram nada, na dica de nada, nem as datas incorretas, eles simplesmente não mandaram. E esses estados foram Amazonas, Amapá, Maranhão, Tocantins, Rio Grande do Norte e Sergipe. E isso ocorreu ou pelas faltas de dados ou pela impossibilidade de análise dos dados existentes, o que os dois casos aí são muito complicados de se engolir, né, gente? Porque são dados que não é um dado qualquer, um dado de uma vida que foi ceifada, de uma vida que foi tirada, de uma vida que era importante para outras pessoas. E as pessoas, elas simplesmente não dão tanta importância. Né? Fazer o quê? Eles fazem isso. É porque o morto não é deles, né? Então, para a pesquisa, homicídio esclarecido é quando se chega a pelo menos um suspeito. Esse suspeito é indiciado pelo Ministério Público no prazo de até o final do ano seguinte do assassinato. Segundo o ano... outra coisa. Esses dados, eles são referentes ao ano de 2017, ou seja, há 4 anos atrás. Aí você pode dizer, mas 4 anos atrás, faz muito tempo, papapá. Mas você acha que alguma coisa mudou? Eu não acho que tenha mudado, não. Se mudou, deve ter sido para pior. Para melhorar, não. Mas não sei, eu tenho que pesquisar, fazer outras pesquisas sobre esses 2018, 19, 20, mas ainda não saiu nada. Então, temos que esperar. Então, essa pesquisa ela foi baseada aí no ano de 2017, onde 33% dos casos, apenas 33% dos homicídios ocorridos no país foram selecionados. E segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, no ano de 2017 foram 58 mil assassinatos. 58 mil pessoas mortas. Agora multiplique a dor. Quantas pessoas sofreram? Porque você tem família, você tem amigos, você tem mãe, pai, filho, marido, esposa, vô, né? Enfim, a dor que esses 58 mil assassinatos causaram é uma coisa que realmente não tem como pôr em estatística nenhuma. O que nós esperamos, né, como pessoas e seres humanos, e que deveríamos cobrar como cidadãos brasileiros é que esses 58 mil assassinos deveriam estar na prisão. Mas, se eu não me engano, o Brasil ele tem um índice muito baixo na resolução de crimes violentos,
como homicídio, né? Como homicídio não, é o homicídio, feminicídio, e ele tem uma taxa muito grande de resolução de crimes contra patrimônio, roubos, assaltos, mais ou menos isso. Então, quando você vê as cadeias, as penitenciárias abarrotadas, elas não são, na sua maioria, de assassinos, porque os assassinos, eles muitas vezes, como nós vimos em 2017, 70% dos assassinos daquele ano continuam impunes. Ou seja, somente 30% foram para a cadeia. É triste. Imagino a dor das pessoas que conheciam essas pessoas. Saber que o responsável por tirar aquela vida da pessoa que ela amava continua impune aí, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. 10 estados, mais o Distrito Federal, eles são responsáveis por 20 mil dessas 58 mortes. E sabe quantas mortes, quantos assassinatos foram solucionados desses 20 mil? 6. 6 mil assassinatos apenas foram solucionados. 14 mil continuam impunes, continuam sem saber quem cometeu aquele crime. 14 mil assassinatos sem nenhum tipo de solução. É uma coisa muito séria. A gente tem que evoluir muito para que nós possamos entender que quando uma pessoa ela comete um assassinato, ela tem que ser responsabilizada. E o governo, seja ele de esquerda, de direita, de centro, de arriba, de abaixo, seja ele do que for, ele tem que dar à população uma resposta. Nós precisamos ter governos que eles priorizem a segurança pública, que eles priorizem aí a resolução desses crimes. Porque nós não estamos falando de coisas que são inanimáveis, que não têm sentimentos, que não têm uma história. Nós estamos falando de 58 mil pessoas, independente da história que elas tivessem, que foram assassinadas e 70% dessas pessoas, elas não tiveram o seu crime solucionado, não tiveram o seu algoz respondendo por aquele crime. Mesmo nós sabendo que no Brasil, para ir para a cadeia, o negócio é complicado, né? Mas eu quero falar sobre isso com vocês, sobre a questão tanto da pena de morte quanto da prisão perpétua. É um tema que teve uma época da minha vida que eu era a favor da pena de morte, hoje eu já não sou mais. Eu sou a favor da prisão perpétua. Eu acho que quando você comete um homicídio, por mais que isso nos revolte, nós não podemos agir com aquela pessoa da maneira como ela agiu. Mas isso não quer dizer que ela fique impune. Eu acho que você colocar uma pessoa que tira a vida de uma outra pessoa de maneira fria, calculista, tendo planejado tudo, essa pessoa tem que ser totalmente tirada do meio da sociedade e viver sua vida, o resto da sua vida dentro da cadeia. Mas eu quero fazer um outro vídeo falando sobre isso com vocês mais detalhadamente. Um dos piores estados do Brasil é o Rio de Janeiro, e isso não é surpresa nenhuma, né? Nós sabemos que o nosso Rio de Janeiro, a tida cidade maravilhosa, ela passa há muito tempo por um período muito conturbado em relação à violência. No Rio de Janeiro, apenas 11% dos crimes eles são solucionados. Imagina, gente, 11%. Ou seja, de cada 10 assassinatos, apenas praticamente um é solucionado. 9 ficam esquecidos e ninguém sabe quem matou, por que matou, enfim, não fica se sabendo nada a respeito daquela morte. E o Rio de Janeiro, em 2018, né, aí no governo Temer, ele decidiu o quê? Que ele iria enviar tropas do exército para a cidade, foi um rebuliço, e eu fiz até vídeo aqui no canal falando sobre isso. E a intenção era o quê? Amenizar essa crise violenta de violência, agora veio o sotaque, essa crise de violência que aí pega o Rio de Janeiro, que faz com que o Rio de Janeiro seja vítima de tudo isso. Mas essa alternativa aí não deu muito certo, os resultados não foram aqueles tão esperados por quem teve essa brilhante ideia de colocar o exército nas ruas para tentar amenizar e diminuir a violência no Rio de Janeiro.
Então, esse é um assunto muito delicado. Eu acho que você falar sobre assassinato, você não está falando sobre um número, você está falando sobre uma pessoa que tinha familiares, que tinha amigos que gostavam dela, e esses familiares e amigos, eles têm o direito de terem uma resposta do governo. Eles têm o direito de saber quem matou o seu ente querido e principalmente de ver esse sujeito ou essa sujeita respondendo por seu ato. Né? Porque é muito fácil no Brasil, parece que as coisas é assim, a Deus dará. Infelizmente, parece que as coisas elas não caminham muito bem aqui no país, né, quando se trata desses crimes. Não somente por conta da investigação em si, que é um caos completo, mas pelo próprio Código Penal, que permite que pessoas que são condenadas a 100 anos de prisão fica em 6, 7 anos, porque nós sabemos que o Brasil ele não vai permitir que uma pessoa fique 100 anos. Então, a lei brasileira ela tem muita brecha, ela tem muito caminho pelo qual um criminoso, um bandido, ele pode sair e continuar cometendo seus crimes sem que ninguém possa lhe impedir. E se ele voltar a ser preso, ele vai ficar lá um tempinho e vai ser solto de novo. Enfim, muita coisa nesse país precisa ser mudada. Mas só vai mudar quando nós tivermos ciência de quem nós somos como cidadão desse país e começarmos a falarmos sobre isso, a debatermos, a buscarmos medidas de cobrar o governo para que ele seja mais eficaz nessa taxa de homicídio. Não somente de homicídio, mas da resolução de todos os crimes. Mas conta para mim aí nos comentários o que é que vocês acharam desses índices, se o que é que vocês acham que poderiam ser implantados aqui no Brasil para que esse índice de solução de crimes violentos ele possa subir, para que esses assassinos e assassinas eles possam responder por seus atos e ter aí a sua vida, também vamos dizer assim, tosada, né, pelo ato que ele cometeu, embora nós saibamos que eles não vão ficar muito tempo lá, mas pelo menos algo se foi feito, algo se resolveu em relação àquele assunto. Então coloque aí nos comentários o que é que você acha, o que pode ser feito, o que é que precisa melhorar nesse país, tá certo? Então esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um curte aí, segue no canal, segue o canal, para que sempre que tiver vídeo novo por aqui você seja notificado. Muito obrigado por ter estado comigo. Te espero na próxima. Beijo e até lá. Tchau, tchau.